Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, a partir do versículo 16. Como os irmãos que já congregam conosco sabem, estou fazendo a exposição do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, e hoje irei dar continuidade à exposição desse riquíssimo Evangelho, onde temos aprendido bastante acerca do nosso Deus. Todos se encontraram? Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, diz assim, versículo 16 do capítulo 19. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele subiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus deram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram as sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Rogo os irmãos que orem por mim, e também por vocês, para que Deus ilumine a minha mente, e também a de vocês, para entendermos a palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradeço por estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos, para assim, Deus, cultuarmos ao Senhor. Deus bendito, obrigado por tudo, pela tua santa palavra que foi lida, por aqueles que trouxeram já, Deus, uma parte da tua palavra, aqueles que apresentaram louvores, todos nós que estamos aqui cultuando ao Senhor. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que assim cometei. Deus bendito, assim eu te peço, Deus, abra minha mente, ilumina, para que com fidelidade eu possa fazer exposição da tua santa e poderosa palavra. Abre, Deus, a mente de cada um que aqui está, para que entenda o teu evangelho como realmente ele é. Deus bendito, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Como os irmãos sabem, dando continuidade ao evangelho que segundo registrou o João. Irmãos, como
Os irmãos bem sabem, no último domingo que estive aqui, que no caso não foi domingo, que hoje faz 8 dias, domingo que faz 8 dias, hoje teve uma festa de crianças aqui na frente, e não houve culto, mas há 15 dias atrás, quando eu estava dando continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou João, o início do capítulo 19 desse Evangelho, ele vai falar sobre que Jesus é condenado à crucificação. E ali, como os irmãos sabem, Pilatos, ele percebe facilmente que Jesus, ele era inocente. E, portanto, o desejo de Pilatos era querer libertar Jesus. Essa era a intenção de Pilatos. Mas, ao mesmo tempo, Pilatos, ele era governador, ou dependendo da tradução, vai dizer que ele era procurador ali na Judeia, e Pilatos era bastante político, era um cara esperto. É igual alguns políticos que existem hoje, como eu citei no dia que eu fiz a exposição. Os políticos chegam na igreja, se possível até falam em mistério, é aleluia. Quem não conhece, diz assim, rapaz, que igreja, hein? E ele é fogo. Se for num centro de macumba, faz a mesma coisa. Porque se adapta. São pessoas, a palavra é convenientes, que se adaptam a certos ambientes e são pessoas que agem de acordo com os seus interesses próprios. E Pilatos era assim. Ele percebeu que Jesus, ele era inocente ao interrogar Jesus e depois também mandar Jesus lá para o Herodes, que era o rei ali da região da Galileia. E Herodes também, ao interrogar Jesus, apesar de ficar ridicularizando Jesus, Herodes percebeu que Jesus, ele era inocente. Todavia, Pilatos, irmãos, ele cedeu à vontade do povo e decidiu entregar Jesus para ser crucificado, ser açoitado e ser crucificado. Portanto, o versículo 19 diz: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Irmãos, quem foi levando a própria cruz, acredito que os irmãos sabem facilmente que foi Jesus. O que eu estava estudando em casa, e o Espírito Santo falando ao meu coração desde sexta-feira, na verdade, desde a outra semana, porque eu pensei que ia ter culto aqui, e por conta de motivos maiores eu não fiz, eu estudei esse texto. E uma coisa que o Espírito Santo ele falava ao meu coração, para que eu explicasse à igreja, era uma questão que é simples, ela assim não vai fazer com que ninguém perca a salvação se pensar dessa forma, que muitas vezes eu até já ouvi, e até também já disse, mas não é o que as Escrituras Sagradas, elas vão nos ensinar. Eu acredito que alguns que aqui estão conosco, já ouviu alguém dizer assim, olha, aquela cruz que Jesus levou, era para eu e você levarmos, era para eu e você carregar aquela cruz pesada. Na verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar o seguinte, que o que Jesus levou sobre si, que era para nós levarmos, foi exatamente a consequência do pecado. Aquela cruz que Jesus levou, ou na verdade a morte de cruz, quando a gente vai estudar um pouco que
o Antigo Testamento fala, a gente vai entender que a morte de cruz era aplicada em alguns casos. Entretanto, entre os judeus isso não era comum. A morte de cruz era aplicada em alguns casos, e um dos casos que a morte de cruz era aplicada era exatamente num preso que eles acreditavam que era de alta periculosidade, ou seja, um preso perigoso. Como a gente bem conhece, se fosse um bandido perigoso. Então, mesmo os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles sabendo que Jesus era inocente, e também ali o Pilatos, eles aplicaram essa pena de morte em Jesus. Mas, na verdade, irmãos, que fique bem claro, que quando o texto vai dizer, versículo 17, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Uma coisa que nós temos que entendermos é o seguinte: essa morte de cruz era típico, apesar de não ser muito comum entre os judeus, mas era aplicada em bandidos, para eles, de alta periculosidade. E é isso que eles equipararam Jesus. Outra coisa é que o que Jesus fez por nós foi exatamente pagar o preço que toda a humanidade devia a Deus. Jesus pagou. E isso, irmãos, a gente não poderia fazer. Por mais que um exemplo, que alguém dissesse assim, não, eu vou querer pagar o preço por toda a humanidade, não, mas por mim mesmo a Deus. Será que Deus aceitaria isso? Não. Deus não aceitaria. Porque o que Jesus ele fez por nós, o que toda a humanidade, na verdade, devia a Deus, só quem poderia pagar era alguém que fosse perfeito. E como o pagamento era a Deus, essa pessoa tinha que também ser perfeito e ser Deus. Mas o preço era por homens, porque foi por nós. Portanto, essa pessoa também tinha que ser homem. Era exatamente o que Jesus era. Jesus, ele era Deus e ele era homem. Naquele corpo de Jesus habitava duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Isso é conhecido como união hipostática. Então, irmãos, quando Jesus ele morre, como a gente vai ver com mais ponderação, com mais detalhes, ele leva sobre si os pecados de toda a humanidade. Agora, uma coisa que a gente dizia, e eu já disse muito também, aquela cruz que Jesus levou, era para eu levar. Não, era para você levar. Não, a morte de cruz era uma morte típica, em alguns casos, apesar que entre os judeus não era muito comum, mas era típica em alguns casos, e entre algumas nações. Está entendendo? Se porventura um homem, um exemplo, a gente dizia assim, não, mas era para eu levar. Se eu levasse aquela cruz, o que ia acontecer comigo era ser morto numa morte de cruz. 2 ladrões, como Lucas diz, 2 criminosos levaram. Eles pagaram preço a Deus? Eles pagaram os seus pecados? Será que a gente nunca também nem imaginou que 2 ladrões levaram? Então, é uma expressão errada, que os irmãos saiam daqui aprendidos sobre isso. Agora, o que a gente entende pelas Escrituras é que Jesus, ele pagou todos os pecados que nós devíamos, e isso aconteceu, irmãos, exatamente no momento que Jesus foi crucificado.
Lembram que Jesus, ele cita uma frase em aramaico que é Lamã, Lamã, Labai Sabactani, mais ou menos isso. Se eu tiver errado, irmãos, vejam na Bíblia aí, que diz, meu Deus, por que tu me abandonaste? Exatamente porque naquele momento, Deus Pai pegou todos os pecados da humanidade e lançou sobre Jesus. E naquele momento, Deus, irmãos, ele afastou-se de Jesus como homem. Os nossos pecados, irmãos, causaram uma angústia tão grande em Jesus, que no momento que ele estava orando no jardim do Getsêmani, que Lucas diz que ele chorou, ele transpirou ali, o suor de Jesus ficou como gotas de sangue. Então aquilo ali, eu já escutei muitas pessoas dizer que Jesus estava com medo da morte. Estava não. Jesus por várias vezes ele disse, eu vou, porque está pré-determinado pelo Pai. Só que Jesus, irmãos, ele como era homem, Deus ao mesmo tempo, ele começou a prever a angústia de todos os pecados da humanidade serem lançados sobre ele. Então imagina só, aqui todos que estão já pecaram, todos, inclusive eu, pequei hoje, não foi só uma vez não, infelizmente. E quando a gente peca, o que é que acontece? A gente sente uma angústia em nossos corações, a gente sente uma tristeza, coisa essa que só sente quem já está em Cristo. Quando a gente estava no mundo, como eu já estive no mundo, durante bom tempo, eu pecava, e o máximo que poderia vir era um tipo de remorso, dependendo se tivesse consequência. Se não tivesse, a pessoa ficava bem à vontade. Já nós, como crentes, não, a gente fica angustiado. Portanto, irmãos, imagina só, os pecados de toda a humanidade sendo lançados sobre Jesus. Que tamanha angústia veio sobre ele. Levando a sua própria cruz, versículo 17, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Irmãos, outra coisa que eu vou falar aqui para os irmãos, e que os irmãos prestem atenção, que dificilmente na verdade, eu sou sincero a dizer, se os irmãos já ouviram alguém falar isso, são privilegiados mais do que eu, porque eu não tinha ouvido ainda. Alguém já ouviu falar que os 2 ladrões, porque a gente sempre ouve as pessoas pregarem, e gosto muito de pregar no texto de Lucas, e dizer que um dos ladrões blasfemava, e o outro dizia, mas por que você diz isso? Porque não teme a Deus? Nós estamos sobre essa mesma condenação, e nós, porque erramos. E esse aí é inocente. Depois ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no meu reino. Mas irmãos, a gente vai ver no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, que registram o mesmo texto, que os 2 blasfemavam de Jesus. Os 2 blasfemavam. Só que Lucas diz que um só blasfemava. Possivelmente, irmãos, em um dado momento, ou seja, o que estava à direita, ele, sendo ali, irmãos, iluminado pelo Espírito Santo, ele viu que estava errado, e que Jesus era um homem justo, e que Jesus era o Messias. Mas os dois, de acordo com que Lucas, com que Marcos, Mateus e o Marcos, eles registram. Abram aí, Mateus capítulo 27, versículo 32. Eu vou ler para adiantar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se vigiavam-no ali.
Por cima da sua cabeça, colocaram por escrita a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, preste atenção, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Preste atenção. Igualmente o insultavam, olha que a palavra está no plural, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então, os dois insultavam Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 21. Vou ler para adiantar. Certo homem de Cirene chamado Simeão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrita a acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele, quem foi crucificado com ele? 2 ladrões, né? Os que foram crucificados com ele também o insultavam, ou seja, mais uma vez, a palavra no plural, explicando que 2 pessoas foi crucificado com ele, que Lucas, Marcos e João vai dizer, e o próprio Marcos e o Mateus, eles também o insultavam. Aí em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Ele colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens
ambos criminosos foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Aqui fala que só um. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, viram que só Lucas registra que um blasfemava e o outro, ele repreendia o que blasfemava, mas o Mateus e o Marcos, ele registra que os dois blasfemavam. Se um ateu, uma pessoa que não crê na Bíblia, um crítico das Escrituras, que não crê na Bíblia, ele lê esse texto, ele vai dizer: a Bíblia se contradiz. Ela não se contradiz. O que aconteceu, provavelmente, de acordo com o que foi registrado por Marcos, por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, foi que os dois, eles foram condenados à crucificação semelhante a Jesus. Entretanto, eles começaram a insultar Jesus, só que em um dado momento, um detalhe que estava lendo agora e vi, foi que quando eles estavam sendo crucificados, ou seja, já colocados na cruz, aí um começou a blasfemar, como algumas traduções diz, ou insultar Jesus. O outro não, o outro começou a repreender ele. Possivelmente os dois estavam fazendo, provavelmente, como está registrado, os dois estavam insultando a Jesus, só que num dado momento, um se arrepende, foi convencido pelo Espírito Santo que estava errado, e que Jesus, além de ser inocente, era o Messias, o Filho de Deus prometido que iria salvar toda a humanidade, e portanto, o que estava à direita de Jesus se arrependeu. Ficou alguma dúvida? Versículo 18. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Versículo 19. Pilatos preparam a placa e prega-la. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Irmãos, quero logo explicar essa questão de o porquê
e depois vou adentrar em alguns detalhes do texto que eu acabei de ler. Essa questão de o porquê a placa que o Pilatos ele mandou preparar, ela estava escrita em aramaico, em latim e em grego. Eu sei que a gente já ouviu muito algumas pessoas dizerem que a fala ou o idioma que as pessoas falavam em Israel era o hebraico. No entanto, o hebraico era a língua realmente oficial do povo judeu antes deles irem para o cativeiro babilônico. Como eu já expliquei aqui, quando fiz a exposição do livro de Abacuque. Antes deles irem para o cativeiro babilônico, o idioma oficial deles, dos judeus, era o hebraico. Como o nosso idioma oficial é o português, que é um pouco diferente do português de Portugal. Entretanto, quando eles foram para o cativeiro babilônico, eles passaram 70 anos lá. Isso em 583 a.C. eles foram. Passaram 70 anos. Em 538 a.C., Deus os trouxe de volta para Jerusalém. Eles passaram 70 anos. Eles aprenderam lá o aramaico. O aramaico era o idioma oficial do império da nação babilônica. Era o idioma oficial. E aqueles que nasceram ali na Babilônia, eles aprenderam o aramaico. O que é que aconteceu? Quando os judeus eles voltaram para Israel, para aquele território ali deles, eles voltaram falando, na maior parte, o idioma mais comum entre eles era exatamente o aramaico. Sabiam também falar hebraico, falavam. Na época interbíblico, no período interbíblico, que período é esse? É o período de 400 anos de silêncio, desde a volta do povo de Israel até o cativeiro babilônico, desde a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico, e todo o período interbíblico ali, que foi um período de 400 anos, até o nascimento de Cristo, se falava oficialmente em Israel aramaico. E em todo o período ali, que foi escrito o Novo Testamento, não só os evangelhos, não só o que foi registrado na época que Cristo viveu na terra, os 33 anos, mas em todo o período do Novo Testamento, o idioma oficial do povo judeu era o aramaico. O hebraico só era falado quando era lido as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que eram, na sua maior parte, escritas em hebraico. E como já disse aqui, tem umas partes Esdras, Daniel e Jeremias, se eu não me engane, que foi escrito em aramaico, mas são pequenas partes. A maior parte é Daniel, capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 7, e o último versículo do capítulo 7, que é escrito em aramaico. Portanto, quando eles iam ler na sinagoga, eles liam em hebraico. Quando eles iam ler na sinagoga, liam em hebraico, mas a fala era o aramaico, do dia a dia, era o idioma usado em Israel. Por isso que essa placa foi escrita em aramaico. E por que em latim? Porque latim era o idioma oficial do Império Romano. O Império Romano, naquela época, dominava praticamente todo mundo da antiguidade. E por que em grego? Porque o grego era o idioma mais comum em todo o território, em todas as nações que existiam. Era o idioma que mais circulava. Era um idioma muito comum. Todas as pessoas cultas falavam grego. E procuravam também falar latim, mas falavam mais grego. Aí por isso que a placa foi escrita em grego, latim e aramaico. A prova que o grego era muito falado, que o que é que tem a ver o idioma grego com os judeus? Porque os judeus, eles eram judeus e falavam aramaico. E por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque praticamente todo mundo da época do Novo Testamento, eles falavam grego. E o Novo Testamento, claro que pelo plano eterno e perfeito de Deus, Deus decidiu que ele fosse escrito no idioma grego, que todas as pessoas tivessem acesso.
e num grego que era falado no dia a dia, que todos conheciam, o grego mais comum. Outra coisa, irmãos, que eu quero me deter, é essa questão de Pilatos. Pilatos, irmãos, ele, ao interrogar Jesus, ele percebe que Jesus, ele era inocente. Ele percebe que Jesus era inocente, e até Pilatos, ele teve a intenção de querer soltar Jesus. Só que Pilatos, quando teve a intenção de querer soltar Jesus, ele foi pressionado pelo povo. E, diante da pressão, Pilatos, ele decidiu não soltar Jesus. Decidiu seguir o povo. É como um ditado que muitas mães, e a minha também me contava, é Maria que vai com as outras. Foi o que Pilatos fez. Se o povo quer, eu vou ser contra o povo, não. E Pilatos, irmãos, além de fazer isso, Pilatos, noutra ocasião, Pilatos, ele misturou o sangue de alguns judeus com os sacrifícios desses judeus que iriam oferecer. Pilatos, irmãos, a história nos conta que Pilatos era um homem ultramente sanguinário, ou seja, um homem muito mau. E Pilatos aqui, ele demonstra mais uma vez que ele, além de ser um homem mau, ruim, que agia de acordo com a conveniência, ele não agia de acordo com o que era correto, ele era muito conveniente. Aquilo que trazia prazer, aquilo que trazia benefícios para ele, ele fazia. Além disso, irmãos, Pilatos aqui demonstra que ele era uma pessoa que, além de ser tudo isso que eu já falei, ele era uma pessoa que passou a zombar de Jesus. Como é que eu posso afirmar isso? Pelo que ele escreveu. Porque Pilatos, irmãos, ele não acreditava que Jesus era o rei de Israel. Até porque se Pilatos acreditasse isso, se Pilatos acreditasse nisso, que Jesus era o rei de Israel, Pilatos mesmo, ou ele tinha se convertido a Cristo, e acreditado que Jesus era o Messias enviado por Deus, ao ouvir todo o evangelho pela boca do Cristo, ou ele tinha de imediato tentado matar Jesus. Por quê? Porque Pilatos, ele era procurador, era governador, e como eu já expliquei aqui, noutras ocasiões, ele foi colocado pelo imperador César, o imperador de Roma, César. E se porventura surgisse alguém se dizendo que era rei, e Pilatos assim acreditasse, Pilatos poderia, ou era comum Pilatos querer matar aquela pessoa. Então tinha duas possibilidades para Pilatos fazer: ou ele acreditar que Jesus realmente era o rei, que os judeus sempre diziam que viria, e que estava escrito nos textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, ou que Jesus era um mentiroso e queria usurpar ali o trono. Mas Pilatos, irmãos, ele não acreditava que Jesus era o Messias, e não estava nem aí por essa questão religiosa dos judeus, que ele não era judeu, e muito menos Pilatos, irmãos, ele acreditava que Jesus era um mentiroso, que estava tentando ali usurpar o trono ali de Israel. E por que Pilatos escreve? Mandou preparar uma placa com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Irmãos, Pilatos estava aqui zombando de Jesus. Lembram que eu fazendo a exposição do capítulo, se eu não me engano, foi algumas exposições atrás, não sei se foi o 18 ou já no 19, que Jesus fala que quem é da verdade ouve ele, aí Pilatos fala, e o que é a verdade? Só que Pilatos, quando fala isso, e o que é a verdade, Pilatos pergunta a Jesus e sai. Ou seja, ele não queria resposta. Ele estava ali duvidando ou pensando que Jesus era uma pessoa que não sabia nem o que estava dizendo, porque Jesus não se defendia,
Jesus não se defendia, Jesus não acusava, Jesus simplesmente ele ficava calado, exatamente como o profeta Isaías descreveu o que seria o Messias. Ele foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. Irmãos, e agora Pilatos escreve isso. Junto ali, ou estavam ali também, versículo 20, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Da mesma forma também, irmãos, os chefes dos sacerdotes, nos textos paralelos que eu li, eu não vou ler mais, até para economizar tempo, e apesar que eu já li o texto de Mateus, de Marcos e Lucas, diz que não apenas os chefes dos sacerdotes dos judeus, mas os escribas e fariseus, eles também zombavam de Jesus, juntamente com os soldados também. Eles zombavam de Jesus. Eles diziam: se você é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo. Você salvou os outros e não tem poder de se salvar a si mesmo? Se você é rei, se você é o Filho de Deus, desça da cruz e creremos. Irmãos, eles não criam em Jesus, eles estavam fazendo pouco, eles estavam zombando da pessoa de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando, o que é que leva a pessoa, irmãos, a chegar a um nível tão deplorável, a um nível tão degradante, a um nível tão prejudicial a si mesmo, como esses homens aqui chegaram. O Pilatos, como eu já falei aqui, na última vez que fiz a exposição de João, dá até para nós, assim, entendermos um pouco. Pilatos, ele não era judeu. Pilatos, ele não conhecia as escrituras sagradas, mas os chefes dos sacerdotes, esses homens, irmãos, eram os líderes religiosos da época, eram as pessoas que estudavam o Antigo Testamento, e se vocês estudarem um pouco as escrituras, vocês vão entender que os judeus, irmãos, eles decoravam a maior parte do Antigo Testamento, se não todo. E esses homens aqui, chamados escribas, ou também os chefes dos sacerdotes, os escribas, eles são chamados por Jesus de mestres da lei. Por quê? De tanto eles escreverem, eles eram conhecidos também como amanuenses, porque escreviam à mão. E de tanto eles escreverem as escrituras sagradas, e isso indo passando de geração em geração, eles passaram, irmãos, a interpretá-las. E se tornaram, como Jesus também chamava eles, de peritos na lei. Os fariseus, irmãos, eram extremamente dedicados a estudar as Sagradas Escrituras. E foi, irmãos, exatamente esses homens aqui, que rejeitaram Jesus, e além de rejeitá-lo, estavam zombando, estavam insultando, estavam blasfemando. E como num adágio popular nosso, estava fazendo pouco de Jesus. Irmãos, o pecado, irmãos, que esses homens cometeram contra Jesus, foi um pecado tão grave, tão grave, tão grave, que só Jesus, irmãos, ele sabe a intensidade que esses homens serão julgados. Só Jesus. O que nós tiramos de ensinamento desse texto, dessa perícope, dessa parte do texto, é que, irmãos, independentemente de nós sermos crentes,
independentemente de nós sermos crentes, ou dizermos que somos crentes, ou frequentarmos uma igreja, ou sermos batizados, independentemente do cargo eclesiástico que nós temos, uma coisa que nós temos que ter, irmãos, ou sermos, é servos de Cristo verdadeiramente, é nos submetermos à palavra de Deus. Esses homens aqui, irmãos, eles eram religiosos, eram os responsáveis por ensinar as sagradas leis aos judeus, mas eles, irmãos, em um dado momento de suas vidas, eles acabaram cauterizando suas próprias mentes, e mesmo tendo contato com a palavra de Deus, mesmo ensinando as escrituras às pessoas, eram homens que eram extremamente maus, eram homens que eram extremamente ladrões, eram homens que eram extremamente, irmãos, anti-santidade, porque quando Cristo ele veio pregando santidade, ele veio pregando ou interpretando as escrituras como realmente ela é, como realmente elas são, esses homens de imediato, eles começaram a rejeitar Jesus, e não somente a rejeitar, mas a planejá-lo, matá-lo, executá-lo, porque o medo desses homens era que Jesus se tornasse cada vez mais popular, como tinha se tornado, e viesse ali, irmãos, fazer com que eles viessem cair em descrédito, eles perderem a credibilidade. Irmãos, infelizmente, quantas e quantas pessoas, irmãos, que hoje são crentes, ou dizem, que são crentes, eles caíram exatamente, ou eles estão, na verdade, exatamente da mesma forma que esses religiosos da época, que esses chefes dos sacerdotes, que esses escribas e que esses fariseus. Quantos e quantos pregadores, quantos e quantos pastores, cantores, cantoras, quantos e quantos membros de igrejas, irmãos, estão nessa situação. Irmãos, uma coisa que constantemente eu faço para comigo mesmo é me policiar. Até porque, irmãos, vai completar 14 anos agora no dia 15 de abril que Jesus me chamou. E tem um cara que é o cara desobediente, difícil de se lidar com ele. Esse cara, irmão, agora eu posso dizer, Beto, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, agora sou eu mesmo. É difícil, irmãos. É difícil. Irmãos, quantas e quantas vezes o bem que a gente quer fazer, a gente luta para fazer, eu vou fazer isso aqui. Mas quando a gente menos espera, a gente não faz aquele bem. O mal que muitas e muitas vezes nós dissemos e oramos a Deus, não quero fazer isso, não vou fazer. E quando a gente menos espera, a gente faz. Irmãos, juntando isso tudo, o que não pode acontecer conosco, irmão, sabe o que é? É nós cauterizarmos as nossas mentes. É nós pensarmos como esses homens aqui, que pelo fato de estarmos ensinando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, ou pensando nós que estamos cultuando a Deus, a gente pode ter uma vida completamente distanciada do que as Escrituras nos ensinam. Não! A gente não pode, irmãos. Irmãos, ou nós obedecemos a palavra de Deus como ela realmente é, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou, na verdade, como Jesus, ele bem ensinou, né? Nós iríamos ser julgados com um vigor muito maior, com um rigor muito maior. Esses homens, irmãos, chegaram a uma degradação moral tão grande, tão extrema, que além de eles rejeitarem a Jesus e planejá-lo matar,
e planejar matá-lo, eles debochavam, eles ridicularizavam a Jesus, ou tentavam ridicularizar Jesus. Que Deus, irmãos, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não nos permita cairmos numa situação dessa, porque, infelizmente, irmãos, são muitas e muitas pessoas que caíram, que estão em situações semelhantes e não pensam de forma alguma que estão erradas. Eu conheço pessoas, irmãos, que em algum momento de suas vidas pregaram para mim quando eu ainda não era crente. Eu conheço pessoas que, depois que eu me converti, essas mesmas pessoas até me incentivaram em um dado momento a fazer, anda dessa forma, faz isso, faz aquilo, procura se dedicar a Deus. E, irmãos, com não muito tempo, porque só faz pouco mais de 13 anos, essas pessoas, irmãos, estão completamente afastadas de Cristo, estão completamente desviadas, e o pior, estão desviadas dentro da igreja. São pessoas que não se importam em mentir, são pessoas que não se importam em enganar, são pessoas que veem, como Jesus bem falou, que veem argueiros nos olhos das demais pessoas, mas não enxergam a trave, um pilar que está dentro de seus respectivos olhos. Irmãos, são pessoas que vê pecado em todo mundo, só não vê nele. Irmãos, a pessoa que eu mais vejo pecando, sou eu, porque eu estou comigo direto. Eu durmo e acordo, e estou vendo. Para mim, a pessoa que mais peca, que pelo menos eu vejo mais pecando, sou eu. Porque eu estou vendo eu todo momento, eu estou me vendo. Tem pessoas, irmãos, que, infelizmente, eles não conseguem mais se autopoliciar. Eles estão completamente lambuzados, ou lameados no pecado, e estão achando que estão certos, que estão corretos, que não tem nada a ver, que é normal. Irmãos, e estão blasfemando da palavra de Deus, estão profanando o Evangelho de Cristo. A palavra profanar tem um sentido de tornar uma coisa inútil, ou fazer com que uma coisa se tornar uma coisa inútil. Portanto, quando uma pessoa é profano, ele aparenta que o Evangelho é uma coisa inútil, que o Evangelho ele não tem valor. E, infelizmente, são muitas pessoas que estão fazendo isso. Versículo 22. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Versículo 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram, zombando de Jesus e ridicularizando dele. Versículo, irmãos, lembram que, não sei se foi quarta-feira agora, ou se foi na escola bíblica segunda, que eu disse que iria mostrar nas escrituras que Maria, mãe de Jesus segundo a carne, isso aí todo mundo sabe, que ela é prima de Isabel. A Bíblia vai dizer bem claramente que ela é prima de Isabel. Mas a Bíblia vai falar, não explicitamente, ou seja, claramente, mas implicitamente, meio obscuro, mas dá para a pessoa entender, que Maria, mãe de Jesus, ela também era irmã de Maria, mulher de Zebedeu, e mãe de Tiago e João.
Aquele João, que era muito íntimo de Jesus e que deitava sempre nos seios de Jesus, ou seja, na parte torácica dele, os peitos de Jesus. As duas, a Maria, mãe de João Batista, aquele que pregava lá no deserto, era prima de Jesus. Não, Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Já a Maria, mãe de Jesus, era irmã de Maria, que era mãe de João. Preste atenção, vou ler esses textos, essa perícope aqui, essa parte do texto, vou ler o que registraram os outros evangelistas em relação a esse mesmo texto e vocês vão entender. Preste atenção em quantas pessoas ou quantas mulheres estavam aqui e a gente vai ver que Maria, mãe de Jesus, era irmã de Maria, mãe de João. E Jesus e João eram primos. Versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, ou seja, quem? A mãe de Jesus, a irmã dela, preste atenção. Então, quantas pessoas tem? Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, 2, Maria, mulher de Clopas, 3, e Maria Madalena. Preste atenção. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mateus 27. Abram aí. Versículo 54 diz assim: Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. 55. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, para servi-lo, para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, uma mulher, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, uma mulher, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa mãe de Tiago e de José é exatamente a mulher de Clopas. Aí fala, e Maria, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem era Zebedeu? O pai de João e o pai de Tiago. Então, deixa bem claro que Maria, mãe de Jesus, era irmã de Maria também, que Maria é um nome bem comum, tanto Maria como Judas, como Jesus, era um nome bem comum na época do Novo Testamento. Agora, Marcos capítulo 15.
Versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido Jesus, na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Aí fala que muitas outras mulheres estavam aqui. Lucas capítulo 23. Irmãos, no caso Lucas, ele só vai dizer que as mulheres ficaram de longe. Mas acredito que pelo texto de Mateus, deu para os irmãos entenderem que Maria, a mãe de Jesus, segundo a carne, era irmã de Maria, esposa de Zebedeu. E Zebedeu era o pai de João e o pai de Tiago. Portanto, João e Tiago, filhos de Zebedeu, eram primos segundo a carne de Jesus, primos legítimos. São detalhes que é bom a gente aprender. Eu sei que isso não vai interferir na nossa salvação, todavia é muito bom nós aprendermos. E Jesus, quando estava sendo crucificado ali, sabendo Jesus que aquele era o momento dele ser crucificado, ele olha para João e pede para João a receber Maria em sua casa, e daquele momento em diante, esse discípulo a quem Jesus amava, não que Jesus amava mais João do que os outros, ou que Jesus amava a João e não amava os demais, Jesus amava todos igualmente, porque o próprio escritor João, que não se identifica, ele escreve dessa forma, por conta que ele, por ser um discípulo mais novo ali, Jesus tinha um cuidado muito especial para com ele. Portanto, que Deus em Cristo Jesus, ele aplique essas palavras aos nossos corações, ele nos guarde, ele nos direcione, ele nos fortaleça,